今日個經文係記住喺約翰福音21章15到17節。他們食完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌對他說：你餵養我的小羊。耶穌第二次又對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌說：你牧養我的羊。第三次對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得因為耶穌第三次對他說你愛我嗎，就憂愁，對耶穌說：主啊，你是無所不知的，你知道我愛你。耶穌說：你餵養我的羊。馬可福音第12章41到44節，耶穌對銀庫坐着，看眾人怎樣投錢入庫，有好些財主往裏投了若干的錢。有一個窮寡婦來，往裏投了2個小錢，就是1個大錢。耶穌叫門徒來說：我實在告訴你們，這窮寡婦投入庫裏的，比眾人所投的更多，因為他們都是自己有餘，攞出來投在裏頭。但這寡婦是自己不足，把她一切養生的都投上了。 Vamos fazer a leitura bíblica de hoje. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. 弟兄姊妹平安。 A paz seja com todos os irmãos e irmãs. 感謝神嘅保佑， Nós agradecemos a proteção do nosso Deus Pai, 使我哋每一個弟兄姊妹都有生命有平安。 e nos trouxe com paz e também com a vida. 讓我哋今日再一次嘅喺網上一起嚟敬拜神， E mais uma vez, nós podemos então, através da internet, unidamente adorar nosso Deus. 嚟聽神嘅信息。 E também ouvir as boas novas mensagens de Jesus para nós. 而家請大家一齊嚟同心嘅嚟祈禱。 Neste momento, pedimos que unidamente vamos elevar a oração para o nosso Deus. 上嘅天父，親愛主耶穌基督，我哋感謝讚美你。 O nosso Pai que está no céu, nosso querido Senhor Jesus Cristo, e Pai da benignidade, nós queremos agradecer-te, 因為你係我哋嘅生命嘅泉源， porque o Senhor é a fonte da nossa vida. 你係我哋心中真正嘅平安， O Senhor é a paz verdadeira dentro dos nossos corações, 係唯一嘅喜樂。 é a nossa única alegria. 因為我哋嘅指望係在乎你。 A nossa esperança está somente em Ti, Jesus. 今日我哋一班嘅你蒙愛嘅兒女們， E hoje, nós, seus filhos e filhas, nós, a família de Deus, 一同喺嚟到呢度喺網上嚟敬拜你，嚟聽你嘅話語。 e através da internet, nós queremos transmitir a Tua mensagem e ouvir, praticar a Tua palavra. 懇求聖靈你親自嚟教導我哋每一個， Que Senhor Espírito Santo venha ensinar cada de nós. 好讓我哋講嘅同埋聽嘅人都有一個謙卑信服嘅心嚟領受。 Para que nós possamos, através do pregador ou ouvintes, podemos ter unanimemente coração de obediência e aceitar a Tua palavra. 使我哋一生都能夠不
不但止講，而且能夠聽從你嘅話語去做。 E não somente ouvir, mas podemos praticar, andar na tua palavra durante a nossa vida. 就係大家有愛主實際嘅表現。 É que tenhamos verdadeira demonstração do amor ao Senhor, 嚟彰顯主耶穌基督嘅榮美。 para possamos no mundo manifestar a beleza da santidade de Jesus em nós. 我哋一將以下嘅時間，完全嘅恭敬仰望交託阿爸父你嘅恩手中。 E nós queremos, neste momento, né, agora do Senhor Jesus, né, manifestar e entregar tudo na tua mão da benignidade, Abba, o nosso Pai. 求主你親自嚟掌管呢個時刻。 Que o Senhor venha no controle a este culto neste momento. 我哋講同心祈求感謝交託， Unanimemente, nós agradecidos e também pedimos, entregamos, 乃係奉主耶穌基督聖名嚟求。 em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. 阿門。 Amém. 今日我想同大家係思想嘅題目， Hoje o tema eu gostaria de compartilhar convosco, 就係有愛主實際嘅表現。 que tenha a verdadeira demonstração de amor ao nosso Senhor. 記得主耶穌佢曾經同佢嘅使徒彼得咁講話： E me lembro que certa vez Jesus Cristo falou para os seus discípulos, né? Pedro, 彼得，你愛我嗎？ Pedro, amas-me a mim? 今日主耶穌同樣嘅問你同埋我： Hoje, Jesus está perguntando a ti e a mim, 你愛我嗎？ amas-me a mim? 我相信每一個真實嘅基督徒一定會咁回答主咁話： Eu tenho certeza, né? Verdadeiro cristão, ele responderia o seguinte: 主啊，你知道我愛你。 Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. 不過使徒彼得嗰陣時，佢都一樣係咁同佢咁樣回答主耶穌咁講過。 E antigamente, o Pedro também respondeu isso para o Senhor Jesus Cristo. 但係佢曾經一度嘅失敗， Mas certa vez, né? Ele já tropeçou, né? Caiu. 佢跌倒，佢唔承認主， Ele foi derrotado porque ele negou Jesus Cristo. 佢冇用實際嘅愛主嘅行動嚟表現。 Ele não teve a verdadeira demonstração de amor ao Senhor Jesus Cristo. 今日好多基督徒佢嘅口講一套， E hoje em dia há muitos cristãos, né? Só falam de boca para fora que ama Jesus. 佢冇做主嘅話語去真真正正去做。 Mas ele não seguindo, né? Praticar a palavra do Senhor. 彼得佢雖然曾經一度嘅軟弱， Apesar que o Pedro, né? Tropeçou com fraqueza, 但係主佢係滿有憐憫。 mas Senhor Jesus Cristo, ele é cheio de misericórdia. 主耶穌嘅復活之後，佢並冇責備彼得同埋佢嗰班逃走嘅門徒。 E após a sua ressurreição, Senhor Jesus Cristo não foi repreender, né, os seus discípulos e também aquele que estava fugindo de medo quando ele ia para a cruz. 主仲好掛念佢，仲好愛佢門徒，仲怕佢哋肚餓啊！ E Jesus, né, ainda estava preocupado com os seus discípulos. Talvez ele está com fome. 佢喺天亮嗰陣時候，佢就整好啲早餐俾佢啲不配嘅門徒食。 E após sua ressurreição, né, antes de, quando estava amanhecendo, ele ainda preparou tudo, né, o café da manhã para cuidar dos seus discípulos. 主耶穌好慈愛咁，佢哋整啲魚同埋餅俾佢哋食飽。 Ele também preparou, né, peixes e também pães para alimentar, né, como café da manhã para os seus discípulos. 你睇下，你諗下主耶穌嘅愛係幾咁細心呢？ Imagine como é, né, detalhadamente o amor de Jesus para nós. 同樣今日主耶穌仍然係好愛我哋嘅， E da mesma maneira, Jesus Cristo nos ama muito. 佢為愛我哋，連佢生命都俾埋我哋。 E Ele nos ama tanto que deu até a própria vida por você. 佢賜俾我哋日常嘅飲食，充充足足。 E para nós nunca falta nada. Em abundância, Ele supre as nossas 哎呀， necessidades. 主俾我哋一無所缺。 Realmente, né, diante dele, nada nos falta. 我哋今日係咪真係用真心、用行動嚟回答
嚟我哋嘅主呢？ Será que hoje estamos com sinceridade nosso coração para retribuir, compartilhar esse amor que Jesus tem por nós? 我哋唔係淨係口講話愛主就算啦， Não é da boca para fora que eu falei, eu te amo, Senhor Jesus. 我哋要有實際嘅表現嚟表現出嚟。 Tem que ter a verdadeira demonstração deste amor para Jesus Cristo. 我講實際嘅表現咧，唔係單係只係喺侍奉方面啊。 A verdadeira demonstração de você amor para o Senhor Jesus não é apenas no teu servir. 其實喺金錢奉獻方面就可以睇出你同我有冇真正愛主嘅實際嘅表現啦。 Na verdade, né, nos dízimos, ofertas, eu poderia ver, né, será que a gente tem verdadeira demonstração por Jesus? 嗱，我哋中國人俗語有咁講嚇， E, né, tem um velho ditado chinês diz o seguinte: 睇下你捨唔捨得啦。 vamos ver se você abre a mão de vaca. 啊，如果你真係好愛主嘅，你真係好捨得㗎。 Se você ama Jesus, você abre a mão para dar oferta. 好，今日我從呢個金錢方面嚟奉獻方面咧，分2點同大家嚟思想。 Eu gostaria, tipo de ofertar, né? Eu gostaria de dividir dois subtópicos. 第一點， Primeiro subtópico. 愛主就要咩啊？有愛主嘅教會。 Se você ama Senhor Jesus, você ama a igreja Jesus Cristo. 嗱，如果你翻到屋企睇馬可福音第12章41至44節， Se você, quando chegar, né, na sua casa, você pode ver livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. 呢段聖經咧講得好清楚啦。 Nesse trecho bíblico, nos fala claramente. 我哋就睇到有愛主人嘅人咧應有嘅咩表現啦。 E aqueles que amam Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, ele tem demonstração. 嗱，我哋睇下馬可福音第12章41節嗰度點講 Então, 咧？ vamos acompanhar o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. O que mais... 41啊，過啦。 Só 41 versículo. 啊，呢個41度呢度呢41節嗰度記載咧，主耶穌對住嗰個奉獻嗰個咩啊嗰個銀庫嗰度坐喺嗰度。 E relata, né, que conclusiva que Senhor Jesus Cristo estava sentado de frente à casa do tesouro, que seria ofertório hoje. 哇！有冇人睇住人奉獻嘅？有冇咁搞㗎？ Será que é Senhor Jesus? Fica olhando para os outros depositar dinheiro, que é isto? 啊！耶穌就係咁樣睇住嗰個奉獻信，睇住奉獻㗎啦。 Aí, o Senhor Jesus Cristo estava olhando, né, o ofertório lá da igreja, Templo de Jerusalém. 佢留意嗰啲奉獻嘅人咧，有冇誠心真實嘅表現？ Ele estava querendo saber se realmente eles demonstram verdadeiro amor por Cristo. 有好多人佢睇見好多人奉獻啦， Ele viu que todo mundo estava dando oferta para Deus. 有啲人奉獻好多㗎， Tem muita pessoa, tem bastante, né, socando 但係耶 dinheiro. 穌只係稱讚嗰個窮嘅寡婦。 Mas o que chamou de destaque, que Jesus realmente elogiou, é aquela pobre viúva. 佢將呢個窮寡婦將佢所有嘅2個小錢啊，養生嘅2個小錢，完全都奉獻俾神。 Essa pobre viúva tinha 2 moedinhas, mas era do sustento dela. Ela deu tudo para esse Deus. 哎呀，主耶穌睇見佢愛神嘅聖殿，即係愛神嘅教會，愛到咁好嘅。 Ela fala, nossa, né? Como que ela ama o templo de Jerusalém, a casa do Deus Altíssimo. 你睇出呢個寡婦，佢好關心神嘅家。 Ela tem amor profundo e preocupa com a casa de Deus. 佢將佢連嗰兩個養生嘅小錢都完全奉獻咗俾神嘅殿。 Até 2 moedinhas, né? Denário que ela tinha, né? Moedinha, ela ofereceu para Deus. Era tudo Deus sustento. 你睇下佢幾咁愛神呢？ Olha como que ela amava, né? Senhor Deus. 今日有好多信徒話我好信，我好愛主啊，我好愛教會啊。 Hoje, há muitos crentes, né? Falam, eu amo muito o Senhor Jesus, eu amo a igreja. 哎呀，揸住個錢佢唔肯放嘅，唔肯奉獻俾神嘅。 Ela segura o dinheiro, não sai que nem mão de vaca, não solta, mas de jeito nenhum para Deus. 你唔好笑啊！我真係知道有好多係咁噶。 Você não fica rindo, hein? Porque realmente, né? Eu sei como pastor, eu sei que tem muitos assim mesmo. 佢哋唔肯奉獻俾教會， Ela não quer dar oferta para o Senhor Jesus de jeito nenhum. 佢唔想獻俾神，用喺聖工上面使用。
Ele não quer ofertar seu dinheiro para trabalho santo de jeito nenhum. 我講俾你聽，佢個愛就係停留喺呢個口嘅階段嗰度。 Então, o amor dele já ficou dos lábios, né, boca para fora. 今日主耶穌仍然喺寶座上睇住各式各樣嘅人點樣奉獻。 Então, nessa passagem bíblica, Jesus estava de frente à casa do tesouro e estava observando quem que estava ofertando. 雖然教會嘅環境每一個教友嘅環境背景都各有不同啊， Nós sabemos, né, dentro dos participantes da igreja, cada tem uma situação diferente, claro. 然而喺神嘅眼光中，個個都係神嘅兒女。 Mas, na verdade, não importa a sua situação, todos somos filhinhos de Deus Pai. 如果你有多啲嘅收入咧， Se você ganhar mais, 你要多啲嘅奉獻。 claro que você tem que ajudar mais a sua casa, né? A tua casa, a casa do Pai. 如果你 Então 真係 você 好窮，好似 oferece 窮到 mais. 好似呢個寡婦咁窮咧， Mas se você for tão pobre como essa pobre, né, pobrezinha viúva, 咁你可以憑信心，好似呢個寡婦咁樣信心嘅奉獻。 então você pela fé, você tem pouco, então dá pela fé, só pouquinho. 因為我哋嘅神係信實嘅神， Porque nosso Deus Pai, Ele é um Deus fiel. 佢應許個大大嘅賜福嗰啲甘心樂意奉獻俾佢人。 Ele, né, vai abençoar aquele que realmente, voluntariamente, sem obrigar você, depositar no caçofilaço o que, né, com alegria. 正如喺馬拉基書第3章第10節，神所應許咁話： E como, né, Deus prometeu para nós, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte para nós. 我點講啊？ Ali que diz para nós? 神嘅話：你要將你嘅十分之一嘅奉獻完全送入個倉庫，使我嘅家有糧。你如此試試睇下我是否我為你敞開天上嘅窗戶，傾福俾你，甚至無處可容。 Aqui diz, trazei todos os dízimos à casa à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, que é a igreja. E depois, fazei prova de mim, diz Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. 呢度好明顯講到話，佢將你嘅奉獻咧歸邊度啊？歸我嘅家，即係神嘅家。 Aqui diz claramente onde que você tem que depositar o teu dinheiro. Na casa, igreja de Deus, a minha casa diz Deus. 我嘅家係指邊個啊？就係我自己去參加教會個家。 Então, seria qual igreja? A igreja que eu estou participando, a minha igreja, que eu aprendo na palavra de Deus. 唔係你去奉獻俾別人嘅教會， Não é, né? Você, na outra casa, na outra igreja. 你自己教會就係你自己嘅家啦。 A igreja que ensina você, né? A palavra de Deus é a tua casa, é aquela igreja. 我講聽神賜福俾你，唔係單單係講係賜福俾你喺金錢方面㗎。 E você pode ter certeza, quando Deus, né, dá a bênção dele dá do céu, seu Pai, não é só apenas no teu dinheiro, não. 哎呀，傾福俾你啊，係好多錢俾你，唔係咁意思啊。 Aqui, ele está falando derramar sobre você a bênção, não é só chover dinheiro em cima de você, não é isso. 你都知道好多屬靈嘅福分喺度， Aqui é também bênçãos espirituais, 包括有咩啊？喜樂、平安啊、健康啊、幸福啊，好多等等。 tanto, né, paz, alegria, felicidade, saúde, tudo, tudo, tudo. 今日神將你同我放喺天恩基督教會裏邊， Hoje, Senhor Jesus Cristo pôs você e eu aqui na igreja cristã Graças Celestiais. 接就呢個大家庭嚟造就我哋大家。 Através dessa grande família, para nos exortar um ao outro, irmãos. 透過呢個家庭嚟享受神賜俾我哋屬靈嘅福氣。 E através dessa nossa casa, essa igreja, para a gente seja bem-aventurados do Pai do céu. 我問你，邊個唔喜歡自己肉身嘅家庭先？ Eu quero perguntar para você, quem de vocês não ama sua própria família, sua própria casa, o casal? 同樣，我對屬靈嘅自己嘅家、自己嘅教會， Então, nós aqui, né,
uma família espiritual é a mesma coisa, uma casa, casal, assim, uma família. 我哋一樣唔可以辜負咗主嘅大愛。 Nós não podemos, né, renunciar ou não compartilhar com o amor de Deus Pai tão grande por nós. 我哋應該要盡咗我哋做兒女嘅責任，神嘅兒女嘅責任。 Nós devemos ser como, né, filhos de Deus, né, para amar esta casa do Pai. 用實際愛主嘅行動嚟表現， E tenha verdadeira demonstração de amor ao Senhor. 用金錢嚟支持呢個教會， E ofertando, né, dinheiro, o valor para continuar manutenção, mantenha essa igreja. 呢個就係你嘅家啦。 Aqui é a tua casa. 第二點， Segundo subtópico, 要有愛主實際嘅見證。 você tem que ter testemunho, né, fiel diante, né, dos outros de Jesus. 曾經有人咁講過啊， Certa pessoa diz o seguinte: 佢一個愛主有實際行動見證嘅信徒， e uma pessoa que tem, né, verdadeira demonstração por Jesus Cristo, 勝過你喺台上講一篇好動聽嘅道。 essa demonstração, ela ganha daquele que você está falando no púlpito, né, a mensagem. 因為只係會講道而唔會做嘅人， Muitas vezes a gente só fala pela boca, no púlpito, mas não, na prática não compartilha o que ele fala. 仍然係對人冇益處。 Então, para os outros, essa pessoa, ela, né, que está no púlpito, não vai abençoar os outros. 今日教會有兩種人， Hoje, né, a igreja tem dois tipos de pessoas. 一種係咩啊？ Qual o primeiro tipo? 係愛主又肯用行動事實嚟表現出嚟嘅信徒。 É que tem sempre verdadeira demonstração de amor para Jesus Cristo. 有一種係愛主只把口愛主，但係冇行動表現嘅信徒。 E o outro, né, só tá boca para fora, fala que ama Jesus, na verdade, na prática, é tudo errado. 其實真係一個真實係體會主愛主，就睇到主係捨命嘅大愛。 Se uma pessoa que ama Jesus Cristo, você vê como ele foi na cruz, né, que sacrificou a vida dele por nós. 佢一定有愛心嚟回報主行動嘅表現。 O amor dele, né, vai ser compatível, demonstrar para esse verdadeiro amor de Cristo. 就好似頭先我講嗰個寡婦個窮寡婦嘅一樣啦。 É como eu falei, aquela pobre viúva, né, pobrezinha. 佢將佢嘅養生嗰兩個僅兩個小錢，完全奉獻俾神。 Ela tinha 2 denários, moedinha, ela deu tudo para o Senhor Jesus, o que ela tinha de sustento. 佢唔顧明天有冇生活費，有冇錢買嘢食啊？ Ela não estava nem pensando se amanhã vou ter dinheiro para comprar comida ou para meu sustento da minha vida, não estava nem aí. 佢表明愛主，佢就能夠有幾多就奉獻幾多。 Ela acha, né, aquela viúva, o que ela tinha, ela depositou tudo na casa do tesouro para a casa de Deus, que é a casa dela. 佢用信心嚟依靠神，佢知道神會養活佢嘅。 Ela sabe que se ela está para o Pai do céu, o Pai cuida, ele vai sustentar ela, não vai deixar ela faltar. 我哋睇出呢個窮寡婦，佢愛主嘅程度係幾咁深呢？ Então, nós vimos qual profundo, né, profundidade esse amor daquela viúva pobre em relação ao Senhor. 我記得好耐以前有個牧師講佢嘅真實嘅見證故事。 E me lembro, né, que antigamente o pastor tem uma mensagem, uma história verídica. 英國有間教會咧，一個教會係好舊噶啦，佢想重新要建造呢個大嘅教會。 Na Inglaterra, né, ela tinha uma igreja, estava meio acabada a construção, e tinha que demolir e para reconstruir. 哇！用嘅費用梗係好大啦，係咪？ E antigamente, né, também como agora, tem que gastar muito dinheiro para reconstrução. 咁個牧師咧就想探望一個好富有嘅、好熱心嘅長老。 Aí o pastor foi até, né, num presbítero que era muito fervoroso, aquela igreja. 牧師知道佢係非常之愛主嘅。 Ele foi até na casa dele, né? Sabia que ele amava muito na igreja. O pastor conhece o presbítero. 所以希望佢能夠樂意嘅奉獻一筆錢俾嚟建堂啦。 Então ele falou, poxa, né? Acho que eu vou até lá. Ele vai, né, de bom coração, voluntariamente vai oferecer
bom dinheiro para ajudar a gente a reconstruir a nossa igreja. 呢個長老好樂意接待呢個牧師。講咗之後呢，佢就好樂意寫咗支票呢，係1000嘅英鎊嘅支票交俾呢個牧師。 Então, realmente, né, esse presbítero honrava muito o pastor da sua igreja para boa recepção e estava lá escrevendo, né, cheque de 100 libras 秒 para entregar, né, para pastor para reconstrução. 秒列。 Então, 1000 libras. 正當佢係招呼呢個牧師喺食飯嘅晚餐嘅時候， Mas no momento da recepção, que ele foi a receber o pastor lá para o jantar na casa do presbítero, 哎呀，佢接到個壞消息， aí de repente ele atendeu, né, e viu uma má notícia. 同佢管錢嘅人佢話佢打俾佢話，你嘅財產因為沉咗嘅大船而將要破產啦。 E ele mexia com o mercador de depósito. Aí avisou para ele, né, o que coordenava, falou, nossa, você vai ser a falência. Foi afundado o navio de carga sua, todo. 哎呀，呢個牧師聽咗之後都好難過㗎，佢想將呢張支票交翻俾呢個長老啦。 Aí o pastor ficou sem graça, né? Ficou com aquele cheque de 1000 libras. Eu queria devolver para ele, né? Coitado, ele está indo para a falência. 咁長老佢立刻攞翻張支票啦， Aí o presbítero, né, colheu esse cheque. 但係佢另外開咗一張支票俾佢， E ele assinou outro cheque. 俾錢呢個牧師。 E entregou, né, o novo cheque para esse pastor dele. 牧師一睇， O pastor olhou. 喂，唔係1000喎，有3000磅嘅英鎊喎嘅支票，3000磅。 Uau, não é nem 1000 libras, é 3000 libras. 咁嗰個長老嗰個牧師問佢點解啊？ Aí o pastor falou, o que é isso que você fez, né? 呢個長老好難過咁對個牧師咁講。 Aí esse presbítero, né, falou com tristeza, disse o seguinte para o pastor, 牧師，我過去有錢嘅時候，我唔捨得奉獻。 porque quando eu estava rico, né, tinha dinheiro bastante, eu ficava mão de vaca, eu não queria dar oferta de jeito nenhum para a igreja. 我到咗我真係冇錢嘅時候，我恐怕我再冇機會奉獻俾神啦。 E agora que está fundando tudo, né, eu acho que nunca mais eu vou ter oferta para o Senhor Jesus. 所以聖靈感動我，我要快啲趁我仲有錢嘅時候多啲奉獻啊！ É por isso que o Senhor Espírito Santo me comoveu, antes que acabe tudo, eu dou esse cheque que eu possa ainda dar oferta para Jesus. 後來真係神咧慢慢嘅大嘅祝福俾呢個長老。 E graças a Deus, né, depois Deus viu, né, o coração dele e deu a abastança para ele, esse presbítero depois. 從呢個真實嘅見證故事， E através, né, essa história verídica, 俾我哋學習要趁我哋有機會有錢嘅時候，要多啲奉獻。 enquanto nós podemos ainda, né, que tem dinheiro suficiente para tem que dar oferta para a casa do nosso pai, que é a igreja. 以免我以後冇機會嘅時候就冇法再奉獻啦，就虧欠神嘅恩典。 Então, nós não sabemos quando nós não podemos mais, né, dar oferta. Então, a gente vai desprezar o amor do Pai Deus para nós. 從呢一個主耶穌稱讚呢個寡婦嘅奉獻嘅小嘅事蹟， E através, né, o exemplo fiel, que é verídica também dessa pobre viúva, 經過咗2000多年啦， e já passaram-se quase 2000 anos nessa pobre viúva. 呢一個見證寡婦見證不知激動咗幾多嘅信徒。 E nós podemos saber, né, que através desse exemplo dela foi comovido muitos cristãos no mundo. 我哋口口聲咁話愛主， Nós, né, da boca para fora, muitas vezes falar, Jesus, eu te amo. 我相信我哋環境比呢個寡婦更加好。 Eu acredito que cada de nós aqui é um pouco melhor, né, pelo menos, né, da situação que essa própria viúva com 2 denários, imagina. 我希望唔好聽咗呢個我講呢個嘅見證之後咧，呢個寡婦見證之後就完啦。 E espero que você não somente só ouviu essa própria coitada, a viúva, e esquecer, assim acabou, eu já ouvi, pronto. 仍然係無動於衷。 E não sente nada, né, assim, comoção, nada. 求主嘅靈光照喺我哋嘅心中， Que o Senhor Espírito Santo, né, de Jesus possa, né, iluminar nossos corações.
能夠效法呢個寡婦，要有愛主嘅榜樣。 E também, como essa própria viúva, tem uma verdadeira demonstração para o nosso Deus. 又好似嘅長老有愛主嘅榜樣。 E também, né, o arrependimento, né, o passado desse presbítero, como agora ele mudou a amar Jesus Cristo. 今日主仍然問你問我， Esse exemplo, e Jesus pergunta para ti e para mim: 你愛我嗎？ Amas-me a mim? 我哋為咗要報答主耶穌為我哋捨命救贖嘅恩典， E nós, né, tem que compartilhar, né, retribuir o máximo que Jesus, né, lá na cruz, a salvação redentora por nós. 我哋為咗要愛呢個屬靈嘅天恩教會， Aquela graça que ele deu, né, e amar a igreja cristã, graça seja a nossa igreja. 我哋為咗要愛主嘅聖工， Nós devemos, né, amar o trabalho santo está aqui. 我哋為咗要拯救一啲仲未相信主耶穌嘅人嘅靈魂， Nós devemos, né, salvar as pessoas que ainda nunca ouviram Jesus. 我哋要盡心用實際嘅愛主嘅行動嚟表現，嚟為主獻上。 Salvar a alma deles, né, espírito deles, através da nossa demonstração verdadeira do amor por Jesus Cristo. 做一個實行，做一個咩啊？有愛主愛教會嘅基督徒。 E sejamos, né, cristã que tenhamos a verdadeira demonstração do amor por Senhor. 唔好單單就係愛用個口愛主嘅信徒。 E não somente, né, ser crente só da boca para fora que ama o Senhor Jesus Cristo. 願主嘅話常常記在喺你同我心中。 Que o amor de Jesus Cristo, né, flua e ata nossos corações de mim e de ti. 讓我哋一生都蒙神嘅喜悅，蒙神嘅祝福。 Para que na nossa vida, né, inteira possamos ser bem-aventurados, né, e sejamos abençoados por nosso Deus, o Pai. 阿門。 Amém? 而家請大家接受祝福， Agora, nesse momento, gostaria, né, de 請 pedir 大家低頭祝 que 福。 todos abaixem a vossa cabeça para receber a bênção apostólica. 願神賜福俾你哋， Que Deus vos abençoe. 看顧保守你哋出入平安，身體健康。 Proteja a vossa entrada, a tua saída, com paz e saúde. 但願主耶穌基督嘅平安常與你眾人同在。 E que a paz perene, Senhor Jesus Cristo, seja convosco. 願聖靈感動時常喺我哋心中動工。 E que a comoção do Senhor Espírito Santo seja trabalhando nossos corações. 從今次直到主耶穌再翻嚟嘅日子， De agora até a próxima vinda do Senhor Jesus Cristo. 我奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你祝福。 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo. 阿門。 Amém. 願神祝福大家， Que Deus abençoe todos. 多謝大家。 Obrigado.